Bom dia, agradeço a todos a presença, agradeço principalmente ao convite. E, na verdade, esse agradecimento ele é duplo, pelo convite em si e pela surpresa que é, normalmente, encontros e seminários que são técnicos, eles dificilmente chegam na parte de extroversão. É como se os lugares olhassem para si próprios por dentro. Uma vez feito o trabalho, a extroversão fica a cargo de outros que não fazem parte do processo. Então, e por outro lado, eu também fico muito contente, porque as mesas foram variadíssimas, na medida em que eu vou representar aqui um arquivo universitário, e que tem uma composição e uma, como se fala hoje em dia, uma missão diferente das outras instituições. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu sou uma pessoa que falo bastante, eu interajo de uma outra maneira, e hoje, para me ater ao tempo, eu resolvi usar o PowerPoint, que eu nunca usei na vida. Então, é que eu tenho algumas restrições. Então, em algum momento, se não der certo, a gente passa a conversar direto, sem as imagens. Bom, dentro do que foi conversado, que foi pedido, eu gostaria de falar um pouquinho do que seria o contexto em que eu me encontro conceitualmente e o que eu entendo do trabalho, principalmente de exposição. A exposição ela é uma área que, na verdade, ela trabalha com todos os outros serviços dentro de um arquivo, ou dentro de um museu, ou dentro de uma biblioteca, aquelas que têm exposição. Porque, para o objeto chegar até a exposição, ele seguramente entrou, foi catalogado, classificado, houve a limpeza mecânica ou não, o restauro, a conservação, armazenamento, o estudo e todas as outras fases dentro dessas áreas até chegar à questão da exposição. Então, dentro desse caminho todo, me faz pensar duas coisas. A primeira, que o objeto, por si só, quando ele é retirado do seu contexto original, ele perde todas as funções, que é o que o Pomian chama de semiófero. E que, dentro da instituição, conforme vai andando, este objeto também vai perdendo outras características, embora ele também vai ganhando outras, né? Basicamente em termos de questões científicas e questões interpretativas. Eu, como estou na parte da educação, eu falo que eu sou a última da cadeia alimentar, né? Eu já pego este objeto completamente transformado. Dentro disso, quem me ajuda a pensar um pouco essas questões todas da própria instituição e a extroversão dela é um filósofo que eu gosto muito, que chama Mário Perniola. Ele é italiano e ele diz o seguinte, que as coisas hoje todas estão transformadas em comunicação e, dentro da comunicação, em fórmulas já pré-estabelecidas. Então, você já tem o já pensado, o já sentido. Vocês vejam, por exemplo, algum tipo de roteiro turístico, né? As cidades são pré-determinadas, os lugares também. Você já sabe de antemão quais são as emoções que você vai ter em Aruba, por exemplo. Você já sabe o que você vai esperar lá e você paga para que aquilo aconteça. E, por sua vez, se não acontece, a coisa fica complicada. E esse mesmo tipo de olhar já sentido e já pensado, ele vem também da questão de como se consome cultura, basicamente entendida como, por exemplo, as culturas de shopping. As pessoas vão aos shoppings, elas têm as lojas, elas nem se detêm nas vitrines, elas já sabem codificar ou decodificar o que interessa, eles podem passear mais, mas elas vão para consumir algo e depois tomar um cafezinho, comer e ir embora, e ficar muito brava com a questão do estacionamento cheio do shopping. E esse mesmo comportamento ele é trazido para dentro das exposições. As pessoas também querem tanto tempo
como a informação mastigadíssima. Se antes a gente tinha um problema sério, que era as pessoas apenas lerem as etiquetas para depois olhar as obras, hoje nem isso elas querem. Elas não querem nem perder tempo com a etiqueta. Ela já chega e fala, tem algum papel, tem algum folder, tem... E como a gente não tem dinheiro, a gente não produz esse material, até porque não é essa a função só do educativo, de ficar produzindo papéis que seguramente, duas esquinas depois, serão jogados no lixo. Então, nesse sentido, esse comportamento que eu consigo perceber do visitante, eu comecei a pensar dentro da instituição também. E o outro ponto que me leva é... A exposição ela é uma ordenação artificial. Ela é uma interpretação, ela é um recorte, assim como a biografia, ou principalmente como a autobiografia. A gente não vai chegar nesse assunto, mas eu vou tocar um pouquinho. E, dentro disso, também este já sentido, este já pensado, ele passa rápido pela própria instituição. Ou seja, o não entendimento do que é um arquivo e o não entendimento do que é uma coleção. Um arquivo, teoricamente, ele é algo orgânico, eles são documentos comprobatórios e ele vai se formando à medida que eles vão sendo produzidos nas diversas atividades. A coleção, ela passa por muitos outros lugares. Ela passa pelo desejo, pela possibilidade, pelo dinheiro, enfim, ela pode ser bastante coerente, ela pode ser bastante interessante no sentido de variedades e alteridades dentro dela própria, mas, de qualquer forma, ela tem outras regras, ela caminha por um outro lugar. E o que eu tenho percebido é que hoje está havendo uma sobreposição de conceitos e tratamento de certas áreas de arquivo como se fossem coleções. Então, aí eu vou recorrer de novo ao Perniola, embora ele esteja falando de museus, né? Ele diz que o espaço do museu antes ele era um repositório dos objetos, onde estes objetos certamente teriam uma origem, e ele daria ordem, uma concepção de ordem a esses objetos. Uma vez que o museu pusesse uma exposição com uma determinada ordem, é aquela ordem que seria tida como oficial, pelo menos em termos de cultura. Só que, como mudou a ideia de museu e deste lugar de ordens para o de coleção, o espaço que antes era de ordenação e definição de papéis ou de interpretações passa a ser hoje um campo. E, neste sentido, o campo ele pode ser trabalhado qualquer objeto como patrimônio cultural. E, na hora que se retira este objeto passa a ser o tempo todo algo que vale a si próprio, ele começa a perder contexto e a gente começa a ter uma salada bem grande em relação aos papéis, ou o que mostrar ou como mostrar. E isso tudo vai refletir na curadoria, porque em algumas situações a curadoria apenas é entendida como alguém que vai elencar uma série de obras para colocar cientificamente, obviamente, e a educação ainda fica mais para lá, né? É um bando de pessoas, estudantes, estagiários, onde eles será dado um texto, eles entenderão o roteiro e este roteiro será lido e será interpretado e passado para as pessoas que estão lá, para os públicos, né, que visitam. Nesse sentido, o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, que eu vou falar um pouquinho dele, ele vai se diferir de todos esses, porque nós não somos museu, nós não somos arquivo, nós não somos biblioteca, nós somos tudo isso ao mesmo tempo, e ainda temos a benesse ou a agravante de sermos universitários, o que determina que a gente sai completamente do mercado e da questão das galerias e da questão do consumo de informações mais fast food, como eu brinco, né? E aí, por questões, diferentemente dos outros lugares, que podem até estar em crise, mas têm funcionários, eu só tenho eu. Então, não tenho um estagiário, que eu vi ele por aí,
mas é por pouquíssimo tempo, até fevereiro, e haverá um processo seletivo, terei um funcionário depois de 6 anos. Mas basicamente é isso. Então, a gente brinca que a gente trabalha dentro da universidade como a tocadora dos 7 instrumentos, que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, a minha apresentação ela vai ser simples, eu vou apenas apresentar os trabalhos, posso comentar alguns deles, porque a oportunidade de mostrar, ela foi... eu não tenho como medir com palavras a alegria e a importância disso para um trabalho que poucas pessoas conhecem, porque poucas pessoas conhecem o IEB, inclusive dentro da universidade. Se você pergunta, ninguém sabe o que é o IEB e nem sabe aonde fica. Então, por isso eu agradeço. E aí vale ressaltar um pouco que também, do mesmo jeito que existe concepções que elas estão ficando híbridas e estão se lançando para outros caminhos, tem também a questão de acesso, né? A palavra acesso é a palavra que está na moda, o dinheiro é todo destinado a acesso, e hoje acesso é basicamente a questão de mediação, digitalização e se colocar em rede tudo, né? Eu vou aí citar o Piano, que ele fala que a tecnologia, justamente por causa disso, aconteceu reducionismos importantes, e ele diz o seguinte, que jamais, no caso do museu, né, porém, deveria o museu estar a serviço da tecnologia, por mais que isso possa lhe trazer prestígio e público. É o contrário, é a tecnologia que tem que estar a serviço do que a instituição precisa, de desenvolver trabalhos e caminhos juntos. Então, agora eu vou apresentar o IEB e as atividades. Eu volto a agradecer a presença de todos vocês nesse dia bastante chuvoso. Eu vou dar uma lidinha, né? Esta apresentação trará exemplos de atividades integradas desenvolvidas no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Trata-se de exposições realizadas a partir da implantação do serviço educativo, setor que realiza a extroversão de seus acervos, tanto no que diz respeito às curadorias conceitual e expográfica, como no desenvolvimento e aplicação de programas em atividades educativas orientadas para grupos organizados e para públicos em geral. O Instituto de Estudos Brasileiros foi fundado em 1962 pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda e é um órgão de integração da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo ela possui as suas faculdades, os seus museus e órgãos que, em tese, trabalhariam para a expansão das pesquisas em relação a esses departamentos e institutos. O IEB é um deles. Ele tem como desafio fundador a reflexão crítica sobre a sociedade brasileira por meio da articulação de diferentes áreas da humanidade. Multidisciplinar por criação, é um instituto de pós-graduação que abrange as áreas de literatura, artes plásticas, música, geografia, economia, antropologia e história. E também, normalmente, o que não se fala é que nós temos acervo, porque o IEB ele nasce do acervo. A ideia é a pesquisa com os vestígios materiais, com os documentos primários. Hoje, na verdade, essa parte ela acaba assumindo um outro aspecto e se traz mais a questão da pesquisa. Bom, o IEB tem o quê? Ele tem, embora tem pessoas que não aceitam o fato de eu usar acervos pessoais, porque acervos seria o conjunto de todos as coleções, fundos, etc., eu coloco acervos pessoais porque não são acervos de instituições, não são acervos, são sempre de pessoas que tiveram notadamente alguma importância dentro da cultura brasileira e que esse material vem para o IEB, vem para a Universidade de São Paulo e para o IEB. Então, a pessoa é importante, aquele que colecionou é importante, mesmo que depois por exemplo, uma das obras possa ser mais importante e até as pessoas esquecerem que determinada pessoa foi quem comprou, quem foi atrás, mas, de qualquer forma, eu tenho por hábito colocar que é um conjunto de acervos pessoais. Bom,
como é que ele é constituído? Ele é constituído de arquivo, onde os documentos textuais, os iconográficos e os audiovisuais, iconográficos são fotografias preto e branco, com diversos suportes, que seriam vidro, acetato, nitrato, coloridos. Enfim, temos também os audiovisuais, que são filmes, tem bastante VHS ainda, né? Temos uma parte sonora, que são gravações de músicas, etc. E pauta-se pelas normas da arquivologia contemporânea. Foi criado em 1968 e foi ligado à biblioteca até 74. Então, vocês vejam que da fundação em 62 até 68, na verdade, a primeira doação foi uma biblioteca rara. O que havia de documentação, ela estava afeta, ela estava junto com a biblioteca. Conforme entra a coleção importante, que é do Mário de Andrade, que é um grande escritor brasileiro, ele doa, ou melhor, a universidade compra, né? Inclusive mobiliário, bibliotecas, enfim, uma infinidade de documentos, passa então a criação dos outros setores e fica-se com a cara que nós temos hoje. O arquivo hoje possui 107 conjuntos de documentos, divididos em fundos, coleções, documentos e pesquisas, fazendo a quantia de 450 mil documentos. Uma parte deles não processados ainda, também por falta de pessoal. A biblioteca, o primeiro acervo a se constituir em 62, ele se constitui com o Ian de Almeida Prado, que a universidade acaba comprando, que são exemplares de manuscritos também, dos séculos XVI ao XVIII, onde tem livros, periódicos, teses, tem separatas, partituras que compõem o acervo, além da coleção geral. Essa primeira coleção é que vai dar o tom e é o que nós chamamos de brasiliana. Então, a partir daí, começa a se estudar as questões brasileiras e as questões de relações exteriores com o Brasil. Existe 185 mil volumes em obras raras e de referência. A coleção, chamada coleção, porque o próprio IEB se entende como ABC, né? Que seria arquivo, biblioteca e coleção, mas chama-se coleção de artes visuais. Eu tirei a palavra artes visuais porque hoje existem mais objetos que vieram outras coleções que não são de artes plásticas. Então, o que a gente tem lá é artes plásticas, religião e objetos de magia, música e dança, objetos do cotidiano, instrumentos de trabalho, e que iniciou o acervo em 68 com a vinda do acervo do Mário de Andrade. Em função disso, configurou-se os serviços de acervo e a coleção adotou as normas museológicas em suas práticas. Então, vocês vejam, é um instituto onde eu tenho universos pode colocar outro, absolutamente diversos, o outro também, que são modos de pensar muito diferentes. Arquivo pensa um mundo diferente, biblioteca pensa um mundo diferente e coleção também, sendo o mesmo objeto, completamente sendo tratado diversamente por eles. Eu acredito que isso foi um super avanço e uma maneira mesmo da gente manter esses objetos corretos, mas conceitualmente, filosoficamente, foi a primeira grande fratura, né? Aonde você não vai ter mais, mesmo sendo a coleção do Mário de Andrade, você não consegue reunir dentro das próprias especialidades um entendimento uno. Enfim, e essa primeira essa fragmentação, essa fratura, ela vai cada vez mais se mostrando nas maneiras de trabalho, e é óbvio que uma exposição, que é a última coisa com recebimento de escola, ela em princípio pode não parecer, mas ela é resultado da enorme fratura em relação a essas áreas. Eu não quero dizer com isso que as áreas não se conversem, que as áreas não trabalhem, que não haja cooperação, há muita. Mas a maneira de pensar, ela é negociada a cada milímetro, porque a cada milímetro se tem um conceito diferenciado dessas coleções, desses acervos. Bom, além disso, nós estamos na universidade, né?
Isso quer dizer que passa a ser um acervo universitário e ele vai tomar as características que é de uma universidade, que é de ensino, é pesquisa e é extensão. Eu vou falar especialmente do serviço educativo, que está dentro da área de extensão, e é a questão de extroversão de acervos. Pode passar. E que dentro dela possui, como um reflexo da própria universidade, também o movimento e ações de ensino e de pesquisa. Bom, o serviço educativo ele se pauta por uma educação não formal e não disciplinar. Como nós estamos falando de cultura, não é a fragmentação, não é a disciplinarização que vai determinar os nossos trabalhos, mas sim os objetivos e o contato com o público e a vida particular, a história particular de cada um, aonde nós vamos fazer referências aos nossos acervos e fazer com que se dialoguem esta vida e a vida do dono ou do objeto que a gente está trabalhando. Se vocês quiserem saber mais sobre a questão da implantação, tem no site do IEB toda a coleção de revistas virtuais, e ela está no número 47. Então, ali tem todo o trabalho de implantação, o pensamento, pelo menos na época, do que era a implantação do serviço educativo. Bom, fundado em outubro de 2006, possui programas para a comunidade escolar, profissionais de educação, graduandos em licenciaturas, terceira idade e comunidade em geral. Oferece estágios pedagógicos, oferece oficinas temáticas nas áreas afins do Instituto e temáticas expositivas e pedagógicas. Desenvolve pesquisa contínua nos acervos e coopera com a sua estruturação. Faz curadoria de exposições, projetos expográficos e de materiais pedagógicos pertinentes aos assuntos específicos do IEB. Bom, já a exposição, que é um outro instrumento de extroversão de acervo e que faz parte também da extensão, já é um espaço, ele não é um setor, ele não é um serviço, mas é um espaço que a coleção de artes visuais possui, destinado às mostras de acervo. Estas mostras elas passaram a ser periódicas, né? No começo da década de 70. O espaço da coleção, ela antigamente era apenas de obras de arte brasileiras e do período do primeiro modernismo e segundo modernismo, o que quer dizer que é de 22, 17, 30 e poucos, e depois de 35 até 45, que é a coleção do Mário quando ele morre, na segunda sala. A partir de 2006, a gente começa a mudar nesta estrutura e começa a apresentar outras coisas que as nossas coleções possuem. Aí na verdade, a minha ideia não era nem falar sobre tanto o IEB, sobre o serviço, mas lançar perguntas para que eu possa ter. Eu tenho as minhas ideias, mas que eu possa saber dos outros o que eles pensam também. Qual é o papel de uma exposição em um instituto de pós-graduação? Porque eu já escutei inúmeras vezes, que não há importância nenhuma em se expor coisas. Que o Instituto de Pesquisa de Pós-Graduação ele é um instituto para pesquisadores e, portanto, para que mostrar coisas? O pesquisador é que tem interesse, ele pega, porque diferentemente de museus, os acervos são todos passíveis de serem consultados por qualquer um. Basta agendar, olhar o que interessa, porque inclusive os acervos estão online, então vocês podem entrar, cada um deles vai linkar com o seu acervo, você escolhe o que interessa e depois se dirige ao arquivo, à biblioteca ou à coleção e agenda para poder ver o acervo. Isso já é o suficiente. Por que nós precisamos mostrar coisas que elas estão destinadas à pesquisa? Na verdade, eu acho que a resposta vem da própria definição do que é extroversão e extensão, e eu acho que da própria comunidade. Porque esses acervos todos, embora eles sejam particulares que viraram privados, ou melhor, desculpa, particulares que viraram públicos, não há sentido de se falar da cultura e do Brasil sem se falar das culturas e dos brasileiros.
E a cultura e o brasileiro certamente acontece bastante fora dos muros da Universidade de São Paulo. Aqui é só uma brincadeira, mas, na verdade, a gente recebe crianças a partir de 4 anos e a gente também vai à reserva técnica. Então, a gente está mostrando acondicionamento e, enfim, nesse caso são só fotos de ilustração mesmo. Bom, o que a gente entende por questões educativas e a questão de curadoria? Nós temos, de um lado, as obras e os documentos, nós temos o espaço e a gente precisa propor narrativas. Essas narrativas, elas são todas ligadas à questão de contexto. Então, o meu interesse não é o conteúdo, é o objetivo. O que eu faço, como eu faço, por que eu faço e para quem eu faço. E dentro de um assunto específico, eu pesquiso, vejo o interesse e monto uma narrativa, uma possibilidade de visibilidade, já que é patente, já é aceito nas áreas de, principalmente design e as áreas de curadoria, que a exposição é uma narrativa com N maneiras de se fazer, desde descritivas, cronológicas, científicas, enfim. E, sendo uma narrativa, ela é uma linguagem. E eu vou mais além. Além de ser uma linguagem, ela é uma linguagem completamente artificial, ela é completamente, ela pode ser considerada ficcional, na medida em que eu vou fazer uma interpretação, e, inclusive, poética, a depender da maneira como eu abordo. E isso também acontece nas questões educativas. O serviço educativo não é apenas a transmissão ou leitura, ou falar o que se interpreta de algo, mas também a possibilidade de interação, e dentro dessa interação de criar momentos bastante interessantes, inclusive de performance mesmo, momentos bastante poéticos. Bom, como foi a nossa ação? A implementação foi paulatina e nós começamos a primeiro pensar na estrutura do espaço e depois na questão do conceito e narrativas, como é que seria desenvolvido essa identidade a partir de tantos acervos, porque se vocês somarem, dá, sei lá, é uma quantidade enorme, uma enormidade de documentos e para poder trilhar e ver o que se vai fazer. Então, a gente começou a trabalhar os documentos e as obras dentro de contexto específico e não somente cronológico, que normalmente acervos que são pessoais, eles basicamente se pautam pelas questões arquivísticas. Os documentos comprobatórios são aqueles que existem são pautados em datas, e essas datas é que determinam as atividades e a vida do finado ilustre. Nós começamos a pensar de um modo diferente, onde esta pessoa também tem uma vida, viveu num determinado contexto, e a partir daí a cronologia entra, não tenha dúvida, mas não é ela que pauta. Inclusive, o entendimento de tempo, o entendimento de cronologia, o entendimento de biografia, ele foi atualizado. A gente reúne o acervo necessário, traz para a mostra as peças do arquivo, biblioteca, e não somente da coleção, como era antes, trazendo para todos em ambiente controlado, porque aconteceram exposições onde as artes plásticas ficavam nesse ambiente, que a luz é acertada, a temperatura, a umidade, etc. E algumas mostras de documentos e livros ficavam fora, com em vitrines, anunciando, olha, temos este acervo, temos este... comemorando alguma data, porque, afinal, né, as efemérides são ainda um arcabouço de trabalho bem grande. E outra coisa é mostrar documentos nunca mostrados, que eles ficavam são importantíssimos, são lindíssimos, e eles só ficavam dentro do âmbito de armazenamento mesmo. Essa ordenação foi necessária em relação ao espaço, era tudo muito trancadinho, a gente começou a abrir para fazer fluxograma não só de público, mas fluxograma também de visão, porque nós fazemos exposições onde não há começo, meio e fim. Existe uma entrada, que é também uma saída, porque não há outra opção, mas não há o entendimento do como é que começa, como é que termina.
E, a partir daí, o visitante tem livre acesso e frequentação e circulação no espaço. Aí a gente começou a pensar no desenvolvimento de bases e suportes especiais para cada item exposto, porque se antes só era assim a obra de artes plásticas e assim o documento, passa a ter um outro âmbito se a gente quer trabalhar também o documento como documento, porque a gente trabalha também todas as áreas específicas de biblioteconomia e arquivologia. Então, se a gente quer falar sobre paleografia, a pessoa precisa enxergar, precisa entender, a gente precisa dar um destaque naquilo. A gente fala de crítica genética, como é que a gente fala de marginalia, como é que se entende. Então, todos os conteúdos são dados dentro de um mesmo objeto, obra ou documento. Então, necessita também de que seja exposto de maneira diferenciada. E aí desenvolvemos o programa visual, uma programação visual para os textos de suporte, parede, etiquetas, vinhetas e folheteria. Nós nunca conseguimos chegar na folheteria porque a gente não tem dinheiro. Então, a gente tem os textos de parede, a gente consegue fazer algumas coisas, mas assim, as exposições elas não têm material, elas não têm papel. A gente acaba tendo, agora a gente, com os meninos que passaram, alguns vocês vão ver alguns estagiários, a gente fez um blog, e a ideia é que isso vá para o blog. Eu mesmo não alimento o blog, então eu preciso deles para fazer as coisas. Vamos lá. Eu preciso entrar no século XXI. Essa é um exemplo, essa exposição de obras raras foi a primeira exposição depois que eu entrei, ela é de acervo da Biblioteca Mário de Andrade, que não pertence à USP, pertence ao município. E curiosamente, eram de obras roubadas que foram recuperadas. E elas foram danificadas, porque a hora que roubaram, o que fizeram? Recortaram os carimbos nas páginas específicas, considerando que certos cortes danificam o texto do outro lado, como eram exemplares raros, e tem uns que eram só um no mundo, não se sabe o que estava escrito do outro lado, perdeu-se todo o valor. Mas foi recuperado e foi trazido. Então, o IEB, a gente faz a exposição, mas seria interessante também que a gente só não falasse de coisas roubadas, a gente falasse também das coisas não roubadas. Dizer o que é um livro raro, por que precisa se manter este livro raro, qual é a importância disto, por que cuidar, né? Se eu não dou valor nenhum a nenhum livro, não darei a um livro raro, porque no mínimo é velharia, né? E aí acrescenta-se o começo da visualidade do serviço educativo, das atividades pedagógicas. Então, por exemplo, esse livro que está aqui, ele é um exemplar do Blaise Cendrars, e ele foi dado para o Mário de Andrade e para o Millier, e ele é ilustrado pelo Léger. O Fernando Léger pertence o Mário tem o livro e tem aquela obra pequenininha que nunca foi mostrada. Então, eu fiz as aproximações do pensamento do colecionista. Eu pus outras obras que dizem de outros livros que pertencem ao próprio Mário, tanto obras como livro, e que entra nesta questão de contextualização de obras raras. E aí a gente começou a marcar os espaços, o que era nosso e mesmo o que era do outro, com este roxo. Então, contrastante, produção de narrativas entre acervos de reservas e técnicas distintas, então, tanto do IEB como com a Mário de Andrade, início das oficinas temáticas, que aí é escrevendo com forma, que a gente trabalhou o Léger e o Blaise Cendrars. Pode mudar. Aí é na montagem, né? Aí só para vocês terem uma ideia. Essa parte de baixo, ela é uma obra, é o Lautréamont, e com gravuras do Dalí. Então, a gente separou e trabalhou a questão de narrativas. Tem outras obras também, aonde você tem, também pertence ao Mário de Andrade. Pode mudar. Aí já é um outro tipo de colaboração de educativo e de curadoria. As Manhãs do Barão foi uma exposição sobre o jornalista Paris Torelli, vulgo Barão de Tararé, em que ele satiriza e ele funda um jornal para combater as questões do regime getulista.
Pode pôr o outro. Esta foi a primeira exposição onde há uma colaboração bastante estreita entre o serviço educativo e o arquivo, porque foi a primeira exposição resultante da organização de um acervo pessoal pelo educativo. Nós pegamos o acervo do Barão, nós vimos a massa, começamos a separar, e a partir da primeira fase nós separamos todos os desenhos e periódicos, e quando nós olhamos este material já processado, eu falei, isso dá uma exposição, e a gente começou a mostrar esse trabalho. Pode ir. Aqui ela é uma exposição que ela não tem etiqueta. Não há uma etiqueta. Os documentos todos que estão, eles são todos legíveis. As pessoas liam os documentos, são poucos, e eu sempre soube que, quer dizer, eu sabia que dava certo a hora que eu escutava em determinado momento uma gargalhada, porque ele, como bom chargista, inclusive crítico social, a ideia é essa, de começar a introduzir quem é o Barão a partir da sua própria produção. Aqui começa um trabalho sobre... Normalmente o Mário de Andrade ele é visto só em função da Semana de 22, a Semana Modernista brasileira. Então, eu comecei a pegar as atividades e fazer exposições separadas. Então, a primeira foi Mário Etnólogo, aonde eu trago, eu não tenho fotos aqui, aonde eu trago a viagem que ele fez, que é o turista aprendiz, ele faz pelo Brasil e que depois vai resultar no livro Macunaíma. E eu trago a coleção etnográfica que ele tem, as bonecas licocós, todo o material mesmo etnográfico que é da coleção dele. A segunda exposição foi Mário Diálogos, onde eu trago também a questão da viagem, mas a questão de tudo estar em trânsito. Todas as pessoas que participaram, todos os donos de acervo que participaram daqui, estavam viajando e estavam mandando correspondência um para os outros. E essa é a primeira exposição que a gente trabalha com a configuração dinâmica. O que quer dizer isso? Ela tinha grandes brancos, e a partir do momento que eu fazia uma visita, eu tinha uma oficina, que o trabalho sempre é feito a partir do visitante. A gente conversa com os visitantes, com os grupos, a gente chega num acordo de um assunto, e eu vou à reserva, vejo o material sobre aquilo e acrescento. Então, a gente conversa sobre a exposição, vê quais são os interesses, o que não está na exposição a gente traz. Então, ela praticamente, a cada dia de visita, ela tem uma configuração diferenciada. E a configuração diferenciada maior foi quando eu trago os cadernos de viagem do Rubens Matuque e eu dialogo com a produção dele de viajante de agora com a produção que o Mário fez destas mesmas viagens. Isso ficou durante um período muito rápido, é quase como um happening mesmo, uma performance, e depois foi desmontado, né? Então, nós tínhamos, na verdade, várias exposições. Foi um jeito que eu achei para trazer, para dialogar mesmo e trazer mais recursos a um espaço que é bem gostoso, mas ele é bem pequenininho. Aí vocês veem para o Mário, a escolha, inclusive, da coleção foi sempre preto e branco. E aí a gente acrescentaria a cor à medida que fosse entrando esses outros novos acervos, essa interferência de diálogos. Pode mudar, Ju. Aí, a última exposição que fecha um ciclo, o primeiro ciclo dos Mários, é Mário Educador, porque ele é responsável pela introdução dos parques infantis com a concepção que hoje vocês têm o céu. Então, os céus, na verdade, vêm disto. Então, nós fizemos um grande trabalho de pesquisa, a Faculdade de Educação também me auxiliou, e essa exposição foi uma exposição que ela traz o primeiro seminário, foi um seminário bem grande, sobre educação infantil. Porque o Mário tem uma coleção de quase 3.000 desenhos infantis. Enfim, falar do Mário é uma coisa que demandaria outro tempo. Dentro dessa Mário Educador, eu peguei o que seria conceito de infância e fui trabalhando em cada módulo um tipo. A infância na arte, a infância no estudo, o estudo na infância, vai indo. Tudo isto
que eu consigo coletar dentro da coleção do Mário. A gente já é íntimo, a gente fala Mário, tem gente que fala que Mário, né? Fala assim, o Mário de Andrade. Nossa! E aí era um exemplo para as professoras da questão da pesquisa dentro dos acervos. Estes dois, esta revista e um documento que está sobre uma borda neutra, foi o seguinte: esse catálogo é um catálogo pertencente a Anita Malfatti sobre os parques infantis que o Mário fundou, criou, né? E aquele é um desenho de um menino que seria hoje seria Experimental da Lapa, né? Mas que seria o primeiro parque infantil, que é o da Lapa. Ele era aluno lá e ele desenhou a frente em vista aérea. Então a gente trouxe o material de produção das crianças de 32, eu acho que isso é 32, 33. Para as professoras verem, e toda a conversa do Mário em relação a como ele trabalhava os desenhos infantis. O Mário, quando ele vai ser diretor o que seria o ISFAM hoje, né? O IFAM. Era ISFAM antes, ele é diretor de lá, e ele que vai fazer o levantamento dos bens. Se hoje tem tudo tombado, é graças a ele. Ele vai dar aula também na universidade, e ele, dentro de História da Arte, ele inclui a arte rupestre e ele inclui a arte das crianças. Ele traz, já na década de 30, a questão da visualidade, da questão da estética infantil. Bom, aí por que é importante a extroversão dos acervos universitários? Essa é a pergunta que eu coloco em função daquela que não há necessidade de se ter exposição e, às vezes, nem educativo. Eu acho que é para mostrar esse enorme, essa arqueologia gigante que se tem dentro de um arquivo, de uma biblioteca, de uma coleção de artes visuais, e que tudo isto está à disposição de qualquer um. Aqui é um exemplo. O Mário Educador, a gente fez pranchas e nós fomos trabalhar no Céu Jaçanã, que seria a versão contemporânea dos parques infantis. Então, nós trabalhamos todas as professoras, num número de quase 400, todos os funcionários, todos os níveis, de berçário de 0, e uma professora topou fazer uma oficina, onde aí a gente traz, porque a gente não trabalha a questão da arquitetura separada de nada. É um contexto geral, é o urbano, o urbanismo, a construção, o paisagismo, a maneira como se ocupa os espaços, tudo isso é trabalhado ao mesmo tempo. E aí é um trabalho onde as crianças fizeram uma documentação do entorno, um grupo fez sobre a vegetação, outro pelas construções e outros pelas pessoas, e fizemos uma montagem bastante grande para entender o que é este entorno. Deste material surgiu a vontade de saber a história da Zona Norte, que por acaso nós temos um acervo que é do Hernani da Silva Bruno, que fala sobre a Zona Norte, e nós começamos a trabalhar esse histórico, para entender por que este céu particularmente, é o único que está ao nível todos os outros são altos. E ele está direto, e ele realmente é um sucesso em função de ele estar localizado de maneira diferente. E aí levantamos um monte de quem é que circula, quem não circula, e nós trabalhamos com a comunidade também, porque o céu ele abre para oficinas para a comunidade. E essa é a exposição do material que as crianças fotografaram. Nisso, nós acabamos trabalhando as origens, a questão indígena, etc., e trouxemos também a Carla, que é educadora do Museu de Arqueologia e Etnologia, para fazer uma oficina arqueológica, já que todo mundo lá está cavocando para fazer suas casas, de repente pode achar alguma coisa, saber do que se trata. E olha que veio coisas não arqueológicas, mas eles trouxeram uma infinidade de objetos que a gente conseguiu trabalhar e saber por que está lá, quem é que morava antes, o que era, né? E fomos procurados pelo Museu do Jaçanã, que é um museu um museu que ele é cuidado pela comunidade, e quem sabe a gente consegue fazer um trabalho com eles também. Aí é a comunidade, quando ela volta,
e, nesse caso, são os oficineiros. Eles não fazem parte do CEL, eles trabalham com a comunidade e eles pediram para saber mais sobre como trabalhar oficinas, tanto que desses, alguns já estão vindo fazer oficinas e trabalhar conteúdos, principalmente da cultura negra, porque a gente tem bastante, para poder retornar com esse material para a comunidade. Que relações se estabelecem na triangulação entre exposição, documentos, objetos de coleção, pesquisa e público? Eu acho que ele, basicamente, pelo menos o que eu tenho entendimento, é de contextualizar a pessoa dentro da sua própria cultura e até entender a sua identidade, a partir do local onde ela habita e dos hábitos que ela tem. Por isso é que eu começo com a história da pessoa e não com a história da pessoa, do fundo, do acervo. Porque a gente não precisa nem provar. É facílimo de trazer qualquer objeto que contextualiza algo que a pessoa vive ou tem, ou crê, e que, no entanto, ela acha que aquilo é completamente desvencilhado. Isso ajuda a criar a questão da memória, porque memória não é lembrança, né? Memória é você trazer a informação à luz do tempo que você vive e traçar a sua própria autobiografia, tendo sempre como pano de fundo o contexto onde a pessoa vive e o contexto aonde é produzido essa cultura. Porque muitas das coisas do Mário que estão lá, elas foram produzidas pelo povo, pela comunidade, e isso volta. Então, quando nós fizemos uma atividade e que se usava tabaco e cachixi, e eu mostrei o cachixi do Mário, que é da década de 30, falou, olha, não mudou nada a maneira de se fazer, só ficou um pouco mais sofisticado, com tamanhos, etc., etc., mas a ligação ela é direta. Bom, dentro da universidade, o que se faz? A gente oferece também o que a gente chama de estágio pedagógico. Todas as licenciaturas precisam que as pessoas façam X horas para poder valer o diploma. E, normalmente, essas X horas é dentro de sala de aula. Nós estamos conseguindo com que determinadas faculdades, determinados institutos entendam que também a atividade educativa dentro de lugares culturais é educação. E aí nós já conseguimos 3, que eu diria, parceiros, que seria a FEFELESH, o Departamento de História, onde eu ministro conjuntamente uma disciplina de Teoria e Prática da História. Na Faculdade de Educação, na Pedagogia, eu trabalho com a turma da Cultura e Extensão, dando práticas formativas em Cultura e Extensão. E eu não tenho a preocupação de ensinar a ensinar. A minha preocupação é que os alunos entendam a sua cultura e que eles próprios entendam como fazer os seus trabalhos pedagógicos. Tanto que Teoria e Prática tem uma página e que, a partir do ano que vem, vai estar disponibilizado todos os trabalhos que foram feitos com contexto histórico e como o professor pode trabalhar aqueles conteúdos. E o estágio, que foi pela primeira vez, da FAO, onde nós conseguimos uma estagiária para ajudar, inclusive, a documentar uma exposição, e vocês estão vendo que este PowerPoint está bonitinho, porque foi, não está aquele azul cobalto, aquelas coisas que eu faria, porque também foi ajudado pela estagiária da FAO. Aí já é o resultado. Como nós estamos falando sobre arquitetura, então eu estou trazendo o resultado desse estágio de arquitetura lá no IEB. Aí é a planta, já com a colocação de todos os acervos. A exposição Atualidade Sérgio Buarque de Holanda, aquele que fundou o IEB. Nós não temos nenhum acervo dele, porque foi vendido para a Unicamp. Então, foi, curiosamente, uma grande exposição de facsímiles e de processos da USP. Então, ele ajuda a inventar o MAC, ele ajuda a inventar o MAI. Então, estes processos, a gente trouxe processão mesmo, até para saber o que é um processo, mas o restante eram quase todas reproduções, no que diz respeito ao próprio Sérgio. O que a gente traz nosso
são os acervos, como o do Ian, porque este acervo, inclusive, foi o que ajudou a ele estudar e formatar todas as teses dele. Então, foi feito pelo estudioso a relação entre a teoria do Sérgio e o acervo que ele usou como referência, como documentação primária. Essa é a primeira sala, a sala 2, que é a do fundo, essa é a sala primeira, onde tem essa parte verde, a entrada. E aí vocês estão vendo que essa parte verde, que é a entrada, tem uma planta que graciosamente nos foi emprestada pela biblioteca, porque é a planta da casa do Sérgio, que não foi nunca levantada, feita pelo Oscar Niemeyer. Essa parte não tem a ver com a curadoria do Sérgio, essa parte tem a ver com a coleção, porque nós queríamos, de qualquer forma, era uma exposição mais ou menos ilustrativa de tese. E a gente queria colocar um elemento, o quanto que o cara era moderno, o quanto o cara era avançado, e o quanto ele poderia fazer que se entendesse esses outros lugares de cultura que ele ajudou a fundar. E aí nós trouxemos a planta e houve um trabalho educativo com esta planta. Teve com mais coisas, mas com esta planta. Aqui a planta do Sérgio, do Niemeyer. Depois ela foi vetorizada, ela foi passada para a CAD e a gente fez uma maquete que a gente mandou cortar um material lá, laser, e o problema era como é que encaixa, né? Como é que esse encaixe podia ser lúdico, de que maneira que a gente pudesse montar e desmontar em várias visitas, né? Esse é o processo do esboço e pode ir. Aqui já vetorizado, ali as partes cortadas a laser. Pode mudar. E a montagem em oficina com as crianças. Essas crianças, em particular, elas são da própria escola de aplicação aqui da USP. Aqui é só para dizer que, como a gente não trabalha a questão de arquitetura sozinha, nós trabalhamos muito a questão de mapas. Como é que começa a conversa? Eles estavam, nessa época, com muita loucura por um jogo, videogame, chamado Mario, que é um jogo antigo e que parece que voltou à moda. E todas as horas que a gente dava uma folga, tinha um que catava e ficava jogando. Eu falei, bom, então vem cá, vocês vão me planificar esse joguinho do Mario. Mas tem 7 fases. Eu falei, não tem problema, eu quero que vocês desenhem as fases com todos os elementos que fazem. Eles levaram quase 2 meses para conseguir fazer isso. Né, porque virtualmente é uma loucura as camadas. A partir daí nós começamos a trabalhar mapas de andarilho, que são aqueles mapas primeiros que eram feitos linearmente, né, não em território. Passamos para território. Estava tendo uma exposição na Maria Antônia dos acervos, que são acervos do Banco Santos, e no nosso caso nós estávamos com mapas lá e todos os instrumentos de medição náuticos. Aí fomos lá, trabalhamos essa questão, como é que se faz as medições, trabalhamos escala, trabalhamos espaço, como é que era o Brasil, como é que era o mundo, como é que se representava as coisas. Tem um mapa, por exemplo, que o mundo é representado, como ele é católico, né, em 3 pétalas, sendo que Israel está no meio. Por que esta visão? Tem um ptolomaico, por que é plano? E fomos trabalhando todas essas questões com todos os acervos, não só com... até chegar na planta, numa planta que nunca foi erguida e numa maquete que a gente supõe que seria daquela forma. Agora, para finalizar, eu vou trazer um acervo específico que a gente poderia chamar de arquitetura e que ele está programado na verdade, é a nossa próxima exposição desde o ano passado, mas a gente... provável, nós vamos mudar para um prédio lindo, se não houver a mudança, é capaz que a gente consiga fazer, porque se formos mudar, aí a gente vai parar tudo. E o Ficarelli, ele é só para vocês terem uma ideia, ele é um italiano que veio para o Brasil. Ele trabalhou principalmente, ele pintava mesmo paredes com esses anjinhos, isso tudo são esboços. Ele tem fotografias, ele trabalhou muito no bairro do Ipiranga, nós temos o registro fotográfico e não há mais essas casas. Então, não se tem como chegar lá e ver esta alucinação. Ele tem bastante, então ele é um pintor decorador que radicou-se em São Paulo no início do século XX,
trabalhou principalmente em residências ecléticas. Depois ele acaba desistindo disso, ele volta à pintura. Quando ele volta à pintura, ele acaba sendo mestre do Volpi e do Rebolo, que são grandes artistas brasileiros. Aí, na verdade, eu trouxe só por questões de suporte. Aquilo é uma aguada, isto é grafite, sendo que do acervo dele nós temos 226 peças, entre as quais 30 projetos. Esse é um teto, tem uns anjinhos lá no fundo, mas enfim. E aí quais são os conteúdos desses? São projetos de decoração aquarelados, desenhos de ateliê e a documentação remanescente, fotos de projetos executados, de decoração, tetos e paredes, cadernos de estudo de desenhos e molde para a execução do espolvero. Muito obrigada.